Eu montei o escritório com 25 anos, na Ipiranga com a São João. E nunca desisti. Nunca deixei de trabalhar um dia da minha vida. Nunca deixei de sonhar um dia da minha vida. Nunca deixei de querer mais um dia da minha vida. O Brasil está atrás de 78 países no ranking de desigualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial. A pontuação é de 0,68, sendo que 1 significa paridade. Entre 2004 e 2014, o número de mulheres no mercado de trabalho praticamente dobrou, chegando a 21,4 milhões no Brasil, o que corresponde a 43,25% do total da força de trabalho naquele ano. Ainda assim, as pesquisas do governo mostram que elas são as responsáveis pelo trabalho doméstico na grande maioria das residências, o que significou uma carga total de trabalho 7,5 horas mais longa para mulheres do que para os homens em 2016. Outra pesquisa, divulgada em setembro pela FGV, mostrou que 48% das mães brasileiras fica sem emprego no primeiro ano após o parto. Isso acontece tanto por serem demitidas, quanto por opção de ficarem em casa cuidando dos filhos, o que comprova que culturalmente as famílias brasileiras ainda assumem que esse é um papel da mulher dentro de casa. Essa chamada dupla jornada é uma das razões pelas quais as mulheres ainda recebem direitos diferenciados nas leis trabalhistas. A nossa convidada de hoje do LSA é a Cláudia Orsi Abdul-Ahad Securato, especialista em direitos de trabalho, que vai nos explicar um pouco dessas leis trabalhistas e das mudanças com a reforma. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Boa tarde. Paula, tudo bem? Tudo. Vamos lá. O principal direito concedido para a mulher de diferente hoje é a licença maternidade. E é realmente por isso que as mulheres acabam saindo do mercado de trabalho quando elas têm o primeiro filho. Porque elas ficam 4 meses fora da empresa, agora com a concessão da licença maternidade estendida, que pode ser até 6 meses, a empresa acaba trocando a empregada mulher por outra pessoa. É muito difícil para as empresas ficarem com esse gap de funcionário de 4 a 6 meses. Mas esse, no meu ponto de vista, é um direito super importante. Nos Estados Unidos, que não existe licença maternidade para as mulheres, a vida das mulheres é ainda mais difícil que aqui. Porque as mulheres abandonam o trabalho ainda mais que aqui no Brasil. Exatamente porque elas não conseguem conciliar. Elas não conseguem amamentar os filhos, elas não conseguem voltar ao mercado de trabalho e a vida realmente é bem complicada por lá. Outro artigo que concede direito diferente para as mulheres é o artigo 384 da CLT, que foi revogado agora com a reforma trabalhista, que foi aprovado em julho, mas entra em vigor e começa a valer a partir de novembro. Ele prevê 15 minutos de horas extras para as empregadas, mulheres, antes de começarem uma jornada de horas extras. Esse artigo não tem o menor sentido dele estar na legislação ainda, porque historicamente ele foi colocado na CLT, a CLT é de 1943, então ela tem 74 anos. Ele foi colocado na CLT para que as mulheres tivessem tempo para ligar e avisar para os maridos que elas trabalhariam em jornada extraordinária. O que hoje em dia, né, no ano de 2017, não faz o menor sentido. E é um pedido que, assim, isso atrapalha muito as mulheres. Esse pedido, esses 15 minutos a mais no dia. Porque as mulheres têm esse 15 minutos a mais no dia e onera o empregador. Então, para um cargo mais baixo, a hora que o empregador vai pôr na ponta do lápis, o homem sai mais barato. Então, isso atrapalha a vida das mulheres. Agora, ele foi revogado com a reforma trabalhista. Outro ponto, que a intenção da reforma trabalhista era permitir que gestantes e lactantes trabalhassem em locais insalubres. Por que isso? Porque isso também barra as mulheres. Tem muitos ambientes que têm insalubridade no Brasil. Muitas indústrias, muitas fábricas, muitos ambientes que têm insalubridade. E isso barra a contratação de mulher. Gestante e lactante não poder trabalhar em local insalubre. Atrapalha muito também a contratação de mulheres naqueles locais específicos. Tá. Considerando esse ponto do ambiente insalubre, essa foi um dos pontos da reforma trabalhista que a bancada feminina pediu para serem retirados da reforma, né? O presidente Michel Temer ele vai editar uma MP que vai mexer em alguns pontos, né? Vai vetar alguns pontos da reforma e esse pode ou não entrar nessa MP. Parece que ainda não está muito definido. O relator da reforma no Senado já disse que provavelmente ele não vai entrar. O que você acha? Você acha que ele deve ser mantido na reforma, deve ser retirado?
Eu entendo a finalidade da reforma ao propor a alteração desse artigo. A finalidade é exatamente aquela que eu comentei na pergunta anterior. Que as mulheres tenham mais inserção no mercado de trabalho, que elas tenham mais postos, mais oportunidades. Porém, é muito complicado você deixar uma gestante e uma lactante trabalhar num ambiente que pode ter algum prejuízo a ela e ao filho. No meu ponto de vista, a proteção à vida e a proteção à maternidade ainda é mais importante do que criar novos postos de trabalho. Bom, voltando um pouco à reforma trabalhista no geral, tem outros pontos que vai mexer com relação às mulheres e quais pontos você acha que deveria mudar na CLT que não mudaram com a reforma? Eu entendo que os pontos mais importantes foram abordados, tá? A questão da extensão da licença maternidade de 4 para 6 meses com benefício fiscal foi super importante, foi antes da reforma. A questão do artigo 384 e a questão do trabalho insalubre para gestante e lactante, que aí a gente vai ter que ver se vai ser revisto ou não pelo presidente Michel Temer. Mas a minha leitura é que os homens e as mulheres têm que ter direitos iguais. Tirando a licença maternidade, que de maneira nenhuma pode, no meu entendimento, pode ser revogada, pode ter algum... a gente não pode mexer de jeito nenhum na questão da licença maternidade, porque os primeiros meses de vida da criança são os mais importantes para sua formação, isso é super comprovado por todos os estudos científicos. A mãe precisa estar do lado do filho nesses primeiros meses de formação e a amamentação é extremamente importante. Tirando a questão da licença maternidade, eu acho que os homens e as mulheres têm que ter direitos iguais. Até porque eu sou uma grande incentivadora do trabalho feminino. No meu escritório, a gente tem 80% de mulheres trabalhando. E eu sou uma grande incentivadora da maternidade, até porque eu tenho 3 filhos. Então, eu acho que a questão da licença maternidade dura pouco tempo. 4 meses, para uma vida inteira de trabalho, para uma vida útil de trabalho que a gente tem, é muito pouco. E se a mulher é realmente competente, se a mulher é realmente... se você sente a falta dela na licença maternidade. Eu já tive inúmeras funcionárias na licença maternidade que elas voltaram mais animadas, com mais vontade de trabalhar, muito mais produtivas do que antes de terem filhos. Então, eu acho que os homens e as mulheres têm que ter os direitos iguais. A gente tem que ter uma isonomia de direitos para ter uma isonomia de oportunidades. Voltando um pouco para aquele dado de que muitas mulheres elas deixam ou são demitidas do emprego depois, logo após terem os filhos, né, até 1 ano após terem filhos, você acha que tem alguma regra trabalhista com a legislação nova que ajude isso a mudar ou atrapalhe ainda mais? A reforma trabalhista não mudou nada em relação a esse ponto, tá? Não trouxe nenhuma alteração, nenhuma novidade. E eu acho que aí é muito mudar a cabeça do empregador. E mudar a cabeça do empregador que tem esse tipo de atitude. A gente sabe que o primeiro ano de uma criança é realmente um ano complicado, né? As crianças ficam mais suscetíveis a ter doença, a mulher acaba se ausentando um pouco e realmente, hoje no Brasil, não existe divisão de papel quando a questão é maternidade. Ainda é praticamente inteira da mulher. Então, o empregador tem que ser um pouco mais benevolente nesse período para aceitar pequenos momentos aí de que a mulher vai ter que se dedicar um pouco ao filho, em especial em momentos de crise, né? Quem vai cuidar do filho doente, na maioria dos casos, acaba sendo a mulher. E também acho que é super importante o parceiro. Se o homem quiser ter uma mulher vencedora do lado dele, ter uma mulher feliz, ter uma mulher saudável do lado dele, ele também tem que mudar a cabeça para ajudá-la nessas questões, para a mulher não ter tantas complicações aí no ambiente de trabalho dela. Você mencionou que você tem 3 filhos. Conta um pouco da sua experiência profissional e pessoal com os filhos, né? Foi mais difícil para você depois deles nascerem? O que te ajudou a continuar na carreira? Eu vou te ser muito sincera. Eu tenho 3 filhos muito perto. Eu tenho um filho de 3 anos e meio e tenho filhos gêmeos de 2 anos. Quando os gêmeos nasceram, eu tive um grande dilema de como que eu ia dividir minha carreira. E o meu grande incentivador foi meu marido. Por incrível que pareça, ele me incentivou muito a continuar, ele me ajudou muito nesse primeiro período que eu tinha 3 bebês na minha casa, né? Um filho de 1 ano e meio e gêmeos recém-nascidos. Só quem vive por essa experiência sabe o que é para contar, né? Meu marido foi meu grande incentivador nesse momento, me ajudou muito. E eu acho que eu voltei muito mais forte. Eu tô numa fase profissional, assim, na fase mais animada
que eu já tive. Eu tenho meu escritório de advocacia, né? Eu sou sócia do escritório, eu toco, mas eu tô mais animada do que nunca para trabalhar. E principalmente porque eu tenho uma filha mulher, né? Então, todo mundo tá trabalhando para dar um exemplo para os meus filhos, né? Não vou ser eu que vou desistir e deixar minha filha na mão, não acreditando que ela pode ser o que ela quiser. É nesse sentido de apoio familiar para continuar mantendo a carreira mesmo com filhos, eu queria que você falasse um pouco de licença paternidade. Como é que é hoje no Brasil? É ideal? A licença paternidade garantida por lei são de 5 dias. E as empresas cidadãs podem ter a licença paternidade estendida por mais 15 dias, então os pais teriam 20 dias de licença maternidade das empresas cidadãs. Eu entendo que é difícil, que a licença paternidade deveria ter sido estendida na reforma agora, na reforma trabalhista. Poderia ficar a critério do pai escolher se ele queria uma licença paternidade, mas de pelo menos um mês. Seria mais justo o pai também ter concedido essa prerrogativa de ficar com o filho por um período menor que a mulher, mas pelo menos por um período maior do que o concedido na lei. Seria bem importante para o desenvolvimento da criança. Entendi. E o que você acha dos países que permitem a divisão, né, que tem uma licença maternidade e paternidade, né, uma licença parental completa e que os pais podem dividir a quantidade de dias como eles preferirem? Eu acho bem interessante. Eu acho que esse seria o modelo ideal. No Brasil, a gente está longe dos modelos ideais, né? Infelizmente, a gente está longe dos modelos ideais dos países super desenvolvidos, como a gente chama. Mas eu acho que, pra gente também não pode pensar que a gente vai virar um país nórdico do dia pra noite. Já seria super importante se a licença paternidade conseguisse ser estendida. Se pudesse ser uma licença que fosse consenso entre pai e mãe, seria o mundo ideal. Esse projeto, Cláudia, ele tem muito a ver também com representatividade, né? Você pode contar assim um pouco pra gente quem são algumas das mulheres que te inspiraram e como que você pretende inspirar a sua filha a seguir um caminho de sucesso? Eu vou te falar que a minha grande inspiração é minha mãe. A minha mãe tem 5 filhos. 5 filhos, é mais que eu, né? E é engenheira civil. Sempre trabalhou muito e cuidou dos filhos com uma maestria da casa, dos filhos, do marido, da família e do trabalho com uma maestria que eu me inspiro. Eu quero ser igual a ela. Eu quero conseguir passar para Helena, minha filha, a experiência que eu tive com ela. Agora, mulheres profissionais, tem inúmeras que eu gosto muito que são fonte de inspiração. A Cristiane Achey é uma delas. É uma mentora, é uma pessoa incrível, espetacular, muito generosa. Eu tenho a Simone, tenho a Luciana Medeiros, da PwC, tenho algumas mulheres que eu gosto muito e que me inspiram todos os dias. Grandes amigas, grandes profissionais. Bom, Cláudia, você mencionou que você tem a sua própria empresa, né? Quais foram as características mais importantes que você acha que te levaram a esse caminho, né? De conseguir abrir uma empresa e ser bem-sucedida na sua área? Eu acho que a primeira dela é a coragem. Eu montei o escritório com 25 anos, na Ipiranga com a São João. E nunca desisti. Nunca deixei de trabalhar um dia da minha vida. Nunca deixei de sonhar um dia da minha vida. Nunca deixei de querer mais um dia da minha vida. Então, eu acho que essa perseverança, essa garra e essa vontade de conseguir sempre foram características muito fortes minhas. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que a gente consegue quando a gente quer muito, quando a gente quer de verdade. E sempre foi o seu sonho ter a sua empresa ou você pensava em trabalhar em uma grande empresa e começar a subir do zero? Eu venho de uma família de empreendedores. Então, meu pai tem o negócio dele, meus irmãos, eu tenho 4 irmãos homens. Cada um tem o seu negócio. Então, a gente é de uma família de empreendedores. Eu nunca tive um sonho de trabalhar numa grande empresa, de trabalhar numa multinacional. E hoje eu trabalho para as multinacionais, né? Eu sou uma prestadora de serviço de grandes empresas, de multinacionais, mas eu nunca me imaginei trabalhando full time num sistema quadrado. Eu sempre gostei de criar os meus sistemas, ter as minhas regras, e eu venho de uma família de empreendedor. Eu sempre quis construir tijolo a tijolo. É uma característica que eu tenho desde sempre. Então eu trabalhei pouco tempo em empresas. Eu tive minha primeira experiência no meu escritório trabalhista, de uma pessoa que eu respeito muito, mas trabalhei lá por um tempo
E é muito engraçado, né? Porque ele, esse meu primeiro chefe, como esse primeiro advogado trabalhista, meu primeiro chefe, na área que eu escolhi para trabalhar hoje, ele sempre falou para mim, olha, você tem que ter seus próprios clientes, você tem que ter seu escritório. Ele sempre me incentivou muito, sabendo que ele ia me perder, né? Apesar dele gostar muito de mim, assim, ele sempre me incentivou e sempre achou que eu tinha a característica de ter meu próprio negócio. E pela sua experiência, ser empreendedora mulher hoje no Brasil, né, pela sua experiência trabalhando também com as grandes empresas, ser empreendedora é mais fácil, é mais difícil? Como que é, assim? É mais fácil estar dentro de uma empresa com o respaldo de alguém ou é mais fácil você começar algo do zero? Depende muito do seu espírito, tá? Mas na questão do preconceito com a mulher, é algo que eu não sinto. Porque como eu tenho minha empresa meu escritório de advocacia desde 25 anos de idade, vou fazer 12 anos de escritório já, eu não senti que... a pessoa já não me contrata de cara. A pessoa já sabe que o problema da vida dela ela vai ter que lidar comigo, não vai ser com um homem. Então, eu acho que eu já sou barrada sem ninguém me contar que eu fui barrada por isso. Eu acho que é diferente nas empresas, que eu acho que eu tenho várias amigas de experiências em empresas que sentem o preconceito na pele. O homem subir e ela não, porque ela teve filho e entrou em licença maternidade. Eu nunca senti isso na pele. Provavelmente já aconteceu veladamente, mas ninguém nunca me contou que não me contratou porque não quer resolver um problema com uma mulher. Entendi. E na contratação nas empresas também, você acha que é mais fácil de perceber quando você não foi chamada porque você é mulher? Você nunca recebe uma resposta, né? Eu tô vendo que hoje em dia é muito engraçado, né? Porque os candidatos à entrevista de emprego, agora eles exigem que você dê uma resposta. Por que você não contratou ele? Eles cobram isso, né? Você não vai me contratar e me dá um feedback. Por que você não gostou de mim na entrevista? Para contratar um prestador de serviço, você não fala para ele por que você não contratou ele. Então, não dá para saber. Não tem nada assim muito explícito. Não é explícito, entendeu? Se existe um preconceito, não é explícito. Entendi. Você comentou que você conhece pessoas que sentiram isso na pele. Você tem algum exemplo que você queira dividir? Eu passei por uma situação assim agora e que eu pensei antes de vir pra cá, porque eu sei todo o contexto feminino. Eu tenho uma grande amiga que é uma super advogada, talvez uma das mais competentes que eu conheça, que conseguiu ser sócia de um escritório, de um dos melhores escritórios do Brasil. E tem 4 homens e ela. E ela veio conversar comigo pra gente fazer um coaching informal, pra gente conversar sobre a vida, me dizendo que ela estava pensando em desistir. E ela é uma pessoa completamente apaixonada pela advocacia. E os argumentos dela é que ela não tem voz. Entre os 4 homens, ela não tem voz. E aí, o que eu tenho conversado muito com ela, e a gente está trabalhando isso praticamente semanalmente, é que se ela não tivesse voz, ela não estava lá. Se ela não tivesse voz, ela nunca seria sócia dessas pessoas. E se ela tá passando por um momento difícil, não é a hora de você mudar de carreira. Ela ficou 20 anos trabalhando para chegar onde ela chegou. Pra ela jogar a toalha agora no meio do caminho porque ela tá se sentindo inferiorizada, porque ela tá sentindo um preconceito, eu não acho razoável, entendeu? E a gente tem conversado muito disso. Que as mulheres não podem desistir quando tiverem esse tipo de desafio, esse tipo de preconceito. E aí vem a nossa veia guerreira, né? O que eu vou fazer para ser ouvida? Como que eu vou lutar para ser ouvida? Como que eu vou lutar para fazer diferente, para cavar realmente o meu espaço e ser respeitada no meio desses homens? Eu também acho que tem muito homem que é feminista. Então, eu acho que ela, talvez ela esteja se sentindo até mais do que ela realmente está vivendo. Porque se ela não estivesse sendo tão discriminada assim, ela não teria sido convidada para ser sócia. Sim. Essa sua amiga, ela tem o seu apoio para tentar deixar de se sentir assim, né? E como que você acha que as mulheres que não têm esse apoio poderiam conseguir se sentir tão competentes como elas são? Eu acho que mulher tem que apoiar a mulher. Então essa é uma premissa que eu tenho. Tente conversar com outras mulheres que se admira. Então se você estiver num momento desse, busque apoio.
Busque alguém que esteja bem na empresa, que seja bem graduado, que você entenda como bem-sucedido e que você entenda que seja uma pessoa de sucesso. E aí, a definição de sucesso é tão difícil, né? Mas procure uma pessoa que você acha que a pessoa é feliz, que a pessoa está satisfeita com o que ela faz. E procure apoio, e também procure apoio dentro de casa, né? Como eu disse, falando da questão da licença maternidade, o companheiro, os maridos, quem está dentro de casa também tem que apoiar muito essa mulher para ela conseguir se chegar lá. Entendi. Bom, muito obrigada, Cláudia. Espero que você tenha gostado de participar. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar nesse programa super interessante, com essas mulheres super inspiradoras. Espero que eu tenha agregado um pouco Com certeza. para as mulheres que assistam aí. Com certeza. Obrigada a todos e até o próximo LSA.